Direto ao ponto. Vendas, isso é algo que está em praticamente todos os serviços, em todas as empresas. É difícil alguém que não dependa de venda. E aí nós vamos falar do vendedor, do perfil do vendedor, e o tema de hoje com o diretor da Fundação Napoleão Hill e do Mastermind do Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, é o vendedor nato. Será que ele existe? O vendedor nato seria aquele que já nasce sabendo vender, já começa ali da sua infância, já começa a vender um chocolate, uma bala, faz um negócio. Fala um pouco mais sobre isso. Bom dia, Bozetti. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Mike. Bom dia a nossa audiência maravilhosa. Que notícia maravilhosa essa da questão da vacina, em primeiro lugar. Não tem como deixar passar, né? Que baita informação. E a questão da venda... Tem algo importante, queridos ouvintes e queridos amigos aqui da bancada. Toda a riqueza mundial passa pelas mãos dos vendedores. Toda a riqueza mundial. Quanto dessa riqueza mundial fica nas mãos dos vendedores depende muito da sua qualificação, depende muito da sua capacidade de vender. E o que acontece é que todo vendedor, ele tem que dominar algumas competências. E algumas dessas competências, ao longo da trajetória, ao longo da vida do ser humano, ele vai desenvolvendo. Como, por exemplo, vou citar 4 características aqui que são importantes de um bom vendedor. 4. A primeira delas é a capacidade de ouvir, a escuta ativa. Porque tem muitas vezes que o vendedor não escuta o que o cliente está gritando. E essa escuta é fundamental porque é o cliente que compra, é ele que precisa ser escutado, é ele que está sentindo a dor. Então nós precisamos saber ouvir. A segunda característica importante do vendedor é a capacidade de fazer perguntas, investigar, para conseguir chegar a um diagnóstico. A terceira característica eu digo que é a mais importante, é o entusiasmo. É o brilho no olho, aquela energia que transcende. Tem pessoas que vendem só pelo seu entusiasmo. E a quarta característica também é importante, que é dominar, conhecer profundamente o produto que está vendendo, né? E normalmente, algumas pessoas vão ao longo da sua vida aprendendo sobre esses aspectos e elas são chamadas aí pelo mercado como vendedor nato, porque elas têm uma capacidade acima da média de vender. Mas ela não nasceu vendendo, né? Nós acreditamos que toda a capacidade de vendas, ela pode ser sim desenvolvida pelas pessoas, pelos seres humanos, desde que elas sigam o método exato, o método correto, a técnica certa. E nós acreditamos que nós estamos vivendo um momento em que a venda ativa é o grande diferencial, porque existe a venda passiva, que é aquela que o cliente entra e é atendido, e existe a venda ativa, que é aquela que o vendedor oferta a solução. E eu quero falar sobre 5 tipos de vendedor, eu vou tentar ser breve aqui para depois nós debater sobre eles. 5 perfis do vendedor. O primeiro deles é o vendedor passeador com pasta. É aquele que não vende nada, ele só dá lucro para a empresa que vende sapato, porque ele gasta sola de sapato, ele só dá lucro para o posto de combustível, porque ele gasta combustível, e ele só dá lucro para quem vende pneus, né? Porque ele também gasta bastante pneu, mas não vende nada para a empresa. E esse vendedor é um prejuízo para a empresa. Também tem o vendedor tirador de pedido, que é aquele que não vende, ele é comprado, né? Ele chega no cliente, às vezes em silêncio, dá um bom dia e tal, e o cliente diz para ele tudo que ele quer, ele só preenche o pedido. O terceiro tipo de vendedor é o profissional de vendas. Esse consegue entender qual é ele faz o processo de vendas, né? Ele entrega a solução que o cliente procura. Aí existe o quarto tipo de vendedor, que é o vendedor consultor. Esse resolve o problema do cliente, mesmo que ele não tenha a solução. E aí a empresa começa a ganhar, porque existe uma coisa chamada credibilidade no mercado. O vendedor que tem credibilidade, ele vende sempre, porque ele nem sempre olha para o seu bolso e para os seus interesses. O consultor de vendas, ele enxerga a necessidade do cliente, ele entrega para o cliente aquilo que o cliente precisa. E também existe o quinto perfil do vendedor, que esse é o melhor de todos, que é o vendedor visionário. O vendedor visionário é aquele que ajuda a sua própria empresa a evoluir, ele pensa como se fosse dono, ele enxerga além da curva, ele enxerga toda a demanda do mercado, e ele também entende de que forma ele pode ajudar o seu cliente a melhorar a sua performance, criando uma relação ganha-ganha com o seu cliente,
para que ambos possam crescer. Eu vou ofertar uma solução para o grupo independente, e o grupo independente vai crescer junto com a minha solução, nós vamos crescer juntos. Então, esse vendedor visionário é o que deve prevalecer no mercado e é o nosso objetivo central, né? Nós fizemos esse final de semana um treinamento de vendas de alto valor agregado para provar também, né? Provando que venda é técnica, é ciência e que pode ser desenvolvido sim por todos nós, seres humanos, né? E ouvindo, Bozetti, a gente consegue observar que são 5 níveis. Até porque do primeiro, que é o que gasta só sola de sapato, ele até pode estar começando, ele pode estar pegando experiência e pode chegar nesse nível 5. É interessante pensar também em relação a essa questão da venda, que quanto maior a tua capacidade de resolver o problema, maior é o teu valor e melhor serão os produtos que você vai poder oferecer. Mas eu gosto sempre de pensar também que o bom vendedor é aquele que acredita no que está vendendo. Ele compraria. E eu tenho que comprar aquilo que eu estou vendendo. E se eu acreditar realmente naquilo, a venda já é um processo que já está meio caminho andado, porque se eu compraria, fica mais fácil de vender. O problema é que o cara tem que empurrar alguma coisa que o cara é ruim, um produto que o cara não quer. Mas basicamente naquela lógica de tu criar a necessidade do teu cliente. Às vezes nem ele sabe que tem, mas se tu conseguir criar, fazer ele despertar o desejo, a vontade de adquirir aquele produto ou serviço, na teoria tudo parece mais simples, mas na prática a gente sabe que tem que gastar bastante gasolina também. Exatamente. Tem uma passagem de um programa que é o Aprendiz, do Roberto Justus. Inclusive eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Roberto Justus. Dividimos o palco numa palestra em Passo Fundo e num determinado momento, num final de programa do Aprendiz, o Roberto Justus, com 2 pessoas sentadas na mesa, ele perguntou para o A por que ele deveria contratar o B. Né? E depois ele perguntou para o B por que ele deveria contratar o A. E daí, no final das contas, em última análise, ele disse: como eu vou vender uma coisa que eu não compro? Então, a resposta certa deveria: eu não quero que você contrate o B, eu quero que você contrate a mim, né? Porque eu não consigo vender uma coisa que eu não compro. Nós falamos que existem 3 pilares básicos do processo de vendas. O primeiro deles é conhecer profundamente a solução que nós temos. E essa tem que brilhar aos nossos olhos, nós temos que acreditar naquilo que nós vendemos. Eu, por exemplo, acredito piamente no que eu vendo. É por isso que eu me considero um bom vendedor. Eu sou um vendedor que me formou em marketing, um bom vendedor que fez uma pós-graduação, um bom vendedor que fez uma especialização, um bom vendedor que empreendeu e já está 12 anos no meu segmento, porque eu conheço o meu produto, eu acredito no meu produto. O segundo pilar básico da venda é conhecer profundamente o mercado ou o cliente, para entender qual é a necessidade do cliente e entregar essa necessidade para o cliente. Então, se eu não conheço o meu produto e conheço o mercado, eu não vou vender. Se eu apenas conheço o meu produto e não conheço a necessidade do meu cliente, eu vou vender errado. E o terceiro pilar da venda é saber fazer fechamento, é o processo de negociação. Negociar é uma arte. Negócio significa negar o ócio, colocar as coisas em movimento. Fazer esse encaixe. Tem um monte de estratégia de negociação. Tem um monte de gambito de negociação que as pessoas usam sem se dar conta. Por exemplo, o ato de espantar-se. Quando uma pessoa fala um preço e tu diz, quanto? Com uma voz de espanto, já é uma estratégia de negociação que faz com que uma parte da lucratividade daquele processo de negociação comece a ficar no teu bolso. E são dezenas e dezenas e dezenas de gambitos, de estratégias de negociação que são utilizadas, e os bons negociadores, os que dominam a técnica, sabem neutralizar e sabem utilizar essa técnica a seu favor. Vender é uma arte. Como é que está o nosso mercado de trabalho? Porque nessas 5 classificações a gente tem mais gastador de sola de sapato, o preenchedor de formulário ali, como é que não foi preenchedor Foi o preenchedor de pedido, de né? pedido, preenchedor de pedido. Não oferece mais nada, só anota o que está pedindo. Mas também, pelo menos, traz algum retorno para a empresa, né? Ou o visionário. Como é que está né, o nosso mercado de trabalho hoje em dia? Como se fala no mercado, nós falamos numa linguagem de mercado que o vendedor visionário e o consultor de vendas são raridade. Esses são os profissionais, inclusive os profissionais que são visionários, os vendedores visionários e os vendedores consultores, eles
eles têm grandes resultados ao longo da sua vida, porque eles enxergam o mercado e as soluções com outro panorama, com outro patamar. Nós estamos vivendo aí o movimento das startups, né, de bastante empresas de tecnologia. Nós precisamos dominar essas técnicas, porém, são raridade. O que nós mais enxergamos são passeadores com pasta, que é o primeiro tipo, né? Só que esses também não ficam muito tempo se a empresa tem boa gestão, ele não fica muito tempo porque os resultados nunca mentem, né? E nós percebemos muitos vendedores tiradores de pedido. Esse é o que domina o mercado. Profissional de venda são alguns, que já são bons. Agora, se você quiser melhorar os seus resultados na sua vida, desenvolva a sua capacidade de ser um consultor de vendas e também de ser um vendedor visionário, porque aí eu garanto que o mercado vai te acolher e vai comprar o teu serviço, né? O nosso ouvinte Nato, que por sinal é um vendedor nato, é o apelido do Renato. Exato, que está dizendo que está na escuta sempre a programação e gosta de ser um vendedor. E um detalhe, ele fala que já foi para a Argentina fazer muitas vendas, trabalha no segmento de pedras preciosas, hoje está aposentado. Mas diz o seguinte, o que eu gostava muito nas vendas era participar da conversa. Da conversa. Esse é o segredo, a escuta ativa, porque nós só conseguimos fazer o casamento entre a nossa solução com a necessidade do cliente se houver escuta. Parabéns, Nato. Valeu, Bozetti. Valeu, boas, um grande abraço. Sempre. Boa semana. E boas vendas para todos nós, Semana que vem vacinado. Se Deus